A Terra está prestes a ser atingida por um fluxo de partículas carregadas a 700 mil km por hora, originado de um raro buraco coronal transequatorial, justamente quando o cometa interestelar 3I Atlas desaparece atrás do Sol de forma inesperada. Especialistas denominam isso de evento de acoplamento ideal. O portal magnético se encontra totalmente exposto, permitindo que tempestades geomagnéticas se formem com pouca ou nenhuma barreira. No mesmo instante, um aumento abrupto em terremotos intensos gera debates entre cientistas sobre mero acaso ou ligação causal. Alguns rejeitam qualquer relação. Outros alertam que estamos presenciando um padrão cósmico se revelando. A versão oficial sustenta que não há conexão entre esses fenômenos, mas o 3I Atlas está interferindo de alguma maneira com o nosso Sol, e ao reaparecer, o que descobrirmos pode alterar as normas estabelecidas. A dúvida inicial é: o que uma tempestade solar dessa magnitude representa de fato para o planeta? Um buraco coronal não se trata de uma perfuração no Sol, e sim de uma zona onde a atmosfera solar rareia e as linhas do campo magnético se estendem desamarradas rumo ao espaço. A maior parte da superfície solar confina seus campos magnéticos em arcos cerrados e retorcidos, retendo o plasma superaquecido. Contudo, em um buraco coronal, essas linhas se abrem amplamente, como uma porta entreaberta, liberando partículas carregadas a velocidades impressionantes. Nas imagens de satélites, essas áreas surgem como aberturas escuras e vastas, capazes de cobrir milhares de quilômetros, por vezes atravessando de um hemisfério solar ao outro. Quando um buraco coronal se estende pelo equador solar, ele vira uma rota transequatorial para o vento solar, unindo norte e sul e direcionando a energia reto para os planetas. O episódio de outubro de 2025 iniciou com capturas do SDO na IA, que registrou um buraco coronal unipolar excepcionalmente amplo ligando os hemisférios solares. Magnetogramas verificaram que o campo era negativo e aberto, uma disposição incomum exceto durante o mínimo solar. Essa estrutura exposta permitiu que um jato de alta velocidade, medido em até 700 km por segundo, se soltasse e cruzasse o sistema solar interno. A física do clima espacial, Dra. Tamasa Sov, descreve essas zonas como exaustores magnéticos nos quais o plasma solar não apenas ferve, mas irrompe para fora, sem freios. A orientação e a polaridade desse fluxo são fundamentais. Quando o campo aberto do Sol se volta diretamente para a Terra, o escudo magnético do planeta é compelido a enfrentar um impacto concentrado e incessante. Esse é o mecanismo físico por trás da configuração de acoplamento perfeito. A porta magnética está escancarada, o vento é veloz, e a Terra fica bem na trajetória. O que ocorre em seguida varia conforme a interação entre esses campos. O vento solar não apenas passa de raspão pelo planeta. Ao chegar um jato de alta velocidade, sobretudo a 700 km por segundo, o escudo magnético terrestre é arrastado para um confronto direto. O verdadeiro espetáculo se desenrola na fronteira onde os campos solar e terrestre se chocam. Nessa região, o campo magnético interplanetário, ou IMF, funciona como a chave mestra. Em outubro de 2025, o IMF se inclinou marcadamente para o sul, mantendo-se próximo a menos 12 nanoteslas. Essa posição é decisiva, pois o campo da Terra aponta para o norte. Direções opostas permitem que os campos se conectem bruscamente. Um fenômeno conhecido como reconexão magnética. Isso abre o caminho para que a energia solar se infiltre na magnetosfera. Tais interações geram impactos concretos, como instabilidades nas redes elétricas, arrasto em satélites, e de forma mais notável, auroras que se estendem para além de seus territórios habituais. Na noite de 12 de outubro, véus luminosos dançaram até o sul de Michigan e Maine, um efeito direto do acoplamento eficiente entre Sol e Terra. O desfecho é um sistema geomagnético ativado e pronto para reagir, no qual até um vento solar moderado pode desencadear uma sequência de eventos na atmosfera superior do planeta. Cada aceleração na velocidade, cada variação na polaridade, propaga uma onda pelo ambiente elétrico global, preparando o terreno para indagações que vão muito além da magnetosfera. O 3I Atlas não é mero viajante gelado comum. Trata-se do terceiro objeto interestelar já confirmado, e sua composição química desafia o que cremos saber sobre cometas. A maioria dos cometas do nosso sistema solar é regida por vapor d'água, mas o 3I Atlas se diferencia. Sua coma é impulsionada por dióxido de carbono,
com taxas de desgasificação quase 8 vezes superiores à da água. Esse traço é mais comum nas bordas congeladas para além de Netuno do que em algo originário do nosso quintal. Espectroscopias de telescópios terrestres e espaciais delineiam um núcleo menor que 1 km, porém suficientemente dinâmico para expelir material a até 4 kg/s. Mesmo a distâncias de 4 ou 5 unidades astronômicas do Sol, já exibia uma coma visível, uma névoa de gás e poeira que surge quando a luz solar aquece o núcleo. O próprio pó revela outra narrativa. Em vez de grãos finos que formam caudas longas e brilhantes, o 3 in Atlas prefere partículas maiores e mais densas. O efeito é uma bruma tênue e assimétrica, em lugar de um rastro vistoso. Seu período de rotação, calculado em pouco mais de 16 horas, ecoa o movimento agitado e giratório observado em outros cometas ativos. Mas os pormenores de sua química superficial, repleta de orgânicos com uma proporção elevada de dióxido de carbono em relação à água, sua excentricidade, que o diferencia. Como disse um cientista da missão SDO, é um mensageiro de outro sistema estelar trazendo uma receita que nunca provamos. A singularidade de 3 in Atlas vai além de uma mera curiosidade. Representa um experimento sobre como a química interestelar reage ao calor solar e quais mistérios podem surgir ao redor do periélio. Uma série de tremores de magnitude 7 abalou sismógrafos pelo anel do Pacífico na mesma semana em que o 3 in Atlas sumiu atrás do Sol e o vento solar fustigou o campo magnético da Terra. O momento coincidiu com um surto de hipóteses na internet, com alguns alegando que a erupção solar ou a passagem do cometa provocaram aumento sísmico. No entanto, ao comparar com os padrões globais, os dados contam outra narrativa. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo Espacial da NOAA, a Terra registra em média cerca de 15 terremotos de magnitude 7 ou superior por ano. A atividade dessa semana, embora impressionante, encaixa-se perfeitamente nas expectativas estatísticas. Nenhum sismólogo convencional endossa uma ligação física direta entre o vento solar e as placas tectônicas. Análises meta de dados de décadas não detectam qualquer padrão consistente ligando tempestades solares ao momento dos terremotos. Ainda assim, as conjecturas continuam. Teorias marginais mencionam acoplamento ionosférico ou alterações sutis na rotação terrestre, mas elas carecem de provas e ficam à margem da geofísica aceita. Como o previsor da NA, Michael Former, esclarece, a responsabilidade da comprovação recai sobre quem postula a conexão. Sem um mecanismo reproduzível ou uma anomalia estatística evidente, a ciência vê esses episódios como mera coincidência, não como causa. A discussão não é apenas teórica. Ela define o critério para o que se considera prova quando alegações extraordinárias esbarram em evidências. 4 cenários distintos aguardam do outro lado do Sol. Cada um com uma marca que se manifesta nos dados antes mesmo de o cometa reaparecer. O primeiro é o mais básico. O 3 in Atlas passa pelo periélio sem danos. Nesse caso, ele volta com uma curva de brilho que segue as projeções pré-conjunção, estável, talvez tênue, mas claramente no curso previsto. Sua coma mantém-se densa e sem alterações abruptas no fluxo de luz. Essa é a expectativa da maioria dos especialistas em cometas, embora seja o resultado menos espetacular. A segunda opção envolve fragmentação. Aqui, a trama muda de repente. Coronógrafos de naves espaciais, como os do Sorro, Lasco C3, Estéreo A, HY1 e o VISPR da Parker Solar Probe, registrariam um aumento súbito na luminosidade, muitas vezes superior a uma magnitude inteira. Em vez de um único ponto, as imagens poderiam mostrar uma sequência de pedaços, um cortejo de núcleos ao longo da trajetória do cometa. A nuvem de poeira se alarga, a coma se difunde e a cauda pode se dividir ou torcer. Casos anteriores, como o CEN 2011 W3 Lovejo e CEN 2012 S1 Ison, exibiram esses indícios. Iluminação repentina, caudas bifurcadas e múltiplos focos de luz onde devia haver só um. Uma cauda de sódio, incomum, intensa e amarelada, pode surgir após uma ruptura violenta, detectada nos filtros sensíveis do Lasco. Um terceiro panorama é a inatividade. O cometa surge, mas sua atividade diminui drasticamente. A coma encolhe, a cauda apaga e o núcleo parece quase estelar, fraco, indefinido e talvez ofuscado pelo brilho solar.
A curva de brilho cai abaixo das estimativas, e telescópios terrestres podem ter dificuldade para localizá-lo. Esse desfecho lembra o que ocorreu com vários sungrasers fracos. Um retorno tão discreto que passa despercebido, salvo por um cientista atento que nota a irregularidade nos registros. O destino mais impactante é a desintegração completa. Nesse cenário, o cometa simplesmente não retorna. Nada nos coronógrafos, sem resquícios, sem explosão, apenas um vazio silencioso onde o núcleo deveria estar. A única pista seria um rastro fantasmagórico de poeira ou um pico breve e inesperado de brilho ao evaporar o núcleo. Cada possibilidade deixa uma assinatura nos dados, um salto de luminosidade, um clarão de sódio, uma fileira de fragmentos ou um desaparecimento súbito. Quando as imagens chegarem, esses são os alertas a observar. A detecção inicia com uma única foto. O coronógrafo Lasco C3 do Sorro enviando seu quadro mais recente para o arquivo de visualização rápida. A cada 12 minutos, surge um novo registro, e caçadores de cometas pelo mundo analisam cada pixel em busca de sinais do 3 e Atlas. O indício inicial pode ser um ponto luminoso débil, um clarão repentino ou uma distorção leve no fundo solar. Se o fluxo de dados revelar algo fora do comum e um pico inesperado, um novo pedaço, um clarão de sódio, notificações se espalham pela rede de observadores. Telescópios robóticos assumem em seguida. Instalações como o Zik Transient Facility e o Pan-STARRS são configuradas para varrer a área assim que o 3 e Atlas se afastar o suficiente do ofuscamento solar. Esses instrumentos abrangem vastas porções do céu em uma só exposição, capturando qualquer elemento que se destaque das estrelas de fundo. Todas as noites, seus processos automáticos confrontam as imagens recentes com catálogos estelares, marcando objetos que se movem ou variam em brilho. Se um suspeito surgir, entram em ação os protocolos de fotometria. Observadores calculam sua intensidade luminosa em magnitudes. Vários filtros são aplicados para registrar a intensidade e a cor em tempo real. Um aumento constante e previsível reforça a ideia de que o cometa está intacto. Um salto repentino indica fragmentação ou explosão. Astrônomos amadores têm um papel essencial nessa rede de monitoramento. Com o momento certo e um telescópio básico, observadores em casa podem validar ou questionar as detecções iniciais. Suas fotos enviadas em poucas horas garantem redundância e preenchem lacunas nos levantamentos profissionais. Cada avistamento bem-sucedido é anotado com coordenadas exatas e brilho, formando uma sequência de provas que acompanha a recuperação do cometa. Essa estratégia integrada, com alertas de sondas, varreduras robóticas e atenção humana, sustenta a busca pós-conjunção. O mesmo método vale para qualquer objeto fraco e veloz, e essas competências logo serão úteis para o próximo cometa visível no céu. Por enquanto, todos os telescópios, automáticos ou manuais, estão voltados para o horizonte, aguardando que os 3 olhos em lentes quebrem o silêncio. Todas as manhãs claras pelas próximas 2 semanas, um cometa surge no leste. Mais brilhante do que a maioria das pessoas das cidades imagina, mais simples de passar despercebido se você não souber o ponto exato. O cometa CEN 20256, mais conhecido como Lemon, agora desliza pela constelação de Câncer, aparecendo antes do amanhecer e proporcionando uma oportunidade rara para quem tem apenas um binóculo capturar um fragmento vivo do sistema solar em movimento. Não precisa de telescópio. Basta sair de casa 1 ou 2 horas antes do nascer do Sol, escolher um local com visão livre próxima ao horizonte leste vasculhar logo acima das estrelas conhecidas de Câncer. A magnitude prevista de Lemon varia entre 4 e 5, suficiente para se destacar como uma mancha difusa e nebulosa, mas não tanto a ponto de pular aos olhos desprotegidos. Em céus escuros, o coma pode parecer uma nuvem suave e arredondada, com um traço sutil de cauda se estendendo para longe do Sol. A cauda é curta, cobrindo talvez meio grau e frequentemente engolida pelo crepúsculo matinal, mas binóculos revelam seu brilho discreto. O horário é crucial. As próximas 14 manhãs representam o auge, enquanto Lemon sobe mais alto a cada dia e a Lua permanece afastada. Por meados de novembro, o cometa vai escurecer e se aproximar do ofuscamento solar, tornando essa janela a chance ideal para um observador iniciante. Um binóculo simples de 7x50 ou 10x50, daqueles que você leva a um jogo de bola, resolve perfeitamente.
Até em céus suburbanos, o cometa aparece se você souber precisamente onde buscar. Muitos entusiastas do céu mantêm um mapa estelar à mão ou usam um app no celular para localizar sua posição. Alguns programam alarmes para as 4h30 da manhã, pegam um recipiente térmico e vão para o quintal antes que o dia comece. Para quem o avista, Lemon vai além de uma mera pincelada luminosa. É um ensaio para eventos cósmicos maiores no horizonte. Uma forma de afinar o olhar para sutilezas tênues, compreender o pulso do firmamento e integrar-se a uma turma que persegue esses hóspedes efêmeros pelos céus. Toda observação, seja um olhar rápido ou uma estimativa detalhada de brilho, contribui para o registro mundial. As habilidades que você desenvolve agora, decifrando o céu, seguindo um alvo em movimento, sabendo o momento certo para observar, serão valiosas quando o próximo cometa ou objeto interestelar surgir. Por ora, as orientações são básicas. Ajuste o alarme, pegue o binóculo e olhe para o leste. O sistema solar está encenando um espetáculo, e a entrada é gratuita. Muito tempo após Lemon desaparecer do céu matinal, o calendário de fenômenos cósmicos continua repleto. Outro cometa, CN202R2 já atrai olhares por motivos que transcendem o mero fulgor. No início de 2026, espera-se que SFAN atinja visibilidade com binóculos. O que o diferencia é o brilho ultravioleta que envolve sua cabeça. Uma coroa de hidrogênio detectada pela primeira vez pelo instrumento SFAN na sonda Sorro da Agência Espacial Europeia. Esse véu de hidrogênio, invisível aos olhos humanos mas flamejante no ultravioleta, serve como marcador para a química cometária. Sua identificação alterou as regras para como os astrônomos rastreiam os estágios iniciais da decomposição da água no coma de um cometa. Ao comparar as curvas de luz de SFAN e Lemon, ou seja, como cada um se ilumina e apaga ao longo do tempo, os cientistas podem desvendar a física oculta que rege a liberação de gases, a quebra de fragmentos e a erosão gradual de corpos gelados sob o calor solar. As trilhas duplas que esses cometas deixam nos dados funcionarão como modelos para decifrar o padrão de visitantes futuros e mais remotos. Mas o cronograma celeste não se limita aos cometas. 5 datas marcantes agora se destacam como marcos para quem acompanha o ritmo inquieto do sistema solar. Final de outubro até início de novembro de 2025 define a fase de recuperação de 3 Atlas, quando telescópios ao redor do mundo vasculharão seu retorno de trás do Sol. Em 13 de abril de 2029, o asteroide Apophis passará tão perto da Terra que descerá abaixo da órbita de satélites geoestacionários. Um sobrevoo a 32,000 km, visível a olho nu em regiões da Europa e Ásia. Em 20 de setembro de 2040, surge um alinhamento planetário, uma verdadeira parada, com Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno se agrupando de um lado do Sol, proporcionando um espetáculo incomum para astrônomos entusiastas das estrelas. Ao projetar o olhar para o futuro distante, 2060 traz uma expectativa intrigante e a eventual passagem de um supercometa, destacado nas observações recentes como uma entidade remota e de deslocamento gradual, capaz de equiparar-se às lendárias visitas celestes da história. Já em 2177, Plutão concluirá sua primeira revolução completa ao redor do Sol desde que foi avistado em 1930. Um percurso pausado e imponente que delineia toda a fase contemporânea da exploração planetária. Essas marcações no tempo vão além de meras trivialidades. Servem como alertas de que o sistema solar funciona como um laboratório dinâmico, em perpétua transformação, repleto de enigmas frescos a desvendar. O almanaque estelar permanece acessível, e para quem se aventura a erguer os olhos, o rol de eventos só se expande. Em fins de setembro de 2025, uma cavidade coronal cruzando o Equador expeliu uma rajada de vento solar a 700 km por segundo, gerando perturbações magnéticas terrestres e auroras visíveis até em latitudes baixas como as de Michigan. Naquele período, o cometa interestelar 3I sumiu por trás do Sol, com seu destino incerto até o derradeiro outubro. Embora haja relatos de maior frequência em tremores de magnitude 7, os dados sísmicos atestam que esses agrupamentos surgem aproximadamente 15 vezes ao ano, sem qualquer conexão estabelecida com fenômenos solares.
Sondas espaciais como Sorro, Stereo e Parker Solar Probe registraram o momento pivotal da aproximação, porém as informações coletadas ainda não esclarecem se 3 segundos o Atlas resistiu intacto, se partiu em pedaços ou se evaporou por completo. Por enquanto, documentos sigilosos não revelam nada sobre o desfecho do astro. Inquestionável é a contínuo entrelaçamento entre estudos solares, proteção contra ameaças espaciais e contribuições da ciência amadora. A sequência seguinte se inicia no fim de outubro, com observatórios no solo caçando sinais do reaparecimento de Trina Atlas. Como afirmou a pesquisadora da missão, doutora Tamasa Sov, o relato do Sol se constrói com evidências, jamais com conjecturas.